Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Geografia com Futebol. Lembrando que também estamos na página do TikTok, no Instagram, também com o nome Geografia com Futebol, tá bom, gente? Bom, para quem já me acompanha no canal, não deixe de curtir meus vídeos, se inscreva, para aqueles que ainda não se inscreveram, comentem, faça crítica construtiva, a crítica construtiva ela é sempre bem-vinda e ative o sininho, tá bom, gente? Bom, hoje é a terceira e última parte do episódio que eu estou fazendo, que é futebol em tempos de guerra. Então a gente vai falar de conflitos ou de conflitos que acabaram influenciando no futebol, ou eventos esportivos que deixou de ser realizado por causa de guerras. Então a gente relembrou na primeira e na segunda parte alguns episódios, e essa última parte a gente vai relembrar alguns outros episódios. Óbvio que tem outros episódios, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou relembrar de 3 histórias envolvendo o futebol e também a questão da violência e também dos conflitos, tá bom, gente? Então vamos relembrar algumas dessas histórias. Então vamos para a primeira história, da Colômbia. Eu vou contar um pouquinho essa história sobre a Colômbia e sobre a questão da guerra. Bom, o ano era 1974. A Colômbia ela tinha sido escolhida para ser sede da Copa do Mundo de 1986, certo? Porém, o que aconteceu? A partir do final da década de 70 e sobretudo nos anos 80, a Colômbia vai viver o auge da sua violência. Essa violência vai se dar por causa da guerrilha que tinha de vários grupos paramilitares, como as Farc, o Exército Livre Nacional, certo? E também a questão dos cartéis do tráfico de drogas. Foi um período que emergiu então a figura do Pablo Escobar, líder então do famoso cartel de Medellín, cidade que ficava na Colômbia, que inclusive se tornou a cidade mais violenta do mundo durante os anos 80, e também tinha uma outra cidade que rivalizava com Medellín, que eram os cartéis de Cali, onde tinha os irmãos Rodrigues, que também lideravam esses cartéis. Então a Colômbia vivia o auge da violência. Daí o que vai acontecer? 4 anos antes de realizar a Copa do Mundo, em 1982, a Colômbia, diante dessa onda de violência e também por alguns problemas também econômicos, né, que a gente não pode também deixar de esquecer, eles perceberam que não ia dar conta de garantir a segurança do torneio. Então o que vai acontecer? A Colômbia vai acabar desistindo da sua candidatura para a Copa do Mundo de 86. Aí o que vai acontecer? O México, que já tinha recebido o Mundial de 1970, com muito bem sucedido, vai acabar assumindo essa posição. Então o Mundial, a Copa do Mundo de 1986, que seria na Colômbia, vai ser transferida para o México por causa da questão da violência, tá bom, gente? Bom, essa foi uma das histórias, né, sobre guerras influenciando o futebol. A segunda história, a gente vai contar daí de uma seleção que foi muito forte também no final dos anos 80 e início dos anos 90, mas que devido à questão da guerra, ela acabou se esfacelando. A gente vai lembrar da história da antiga Iugoslávia. Então vamos contar um pouquinho da história da antiga Iugoslávia e também dessa questão da guerra, de como que afetou o futebol dessa região. Bom, a Iugoslávia era uma nação formada por 6 repúblicas, que era a Sérvia, a Croácia, a Macedônia, a Eslovênia e a Bósnia e também Montenegro. O que aconteceu? Essa seleção era muito forte no final dos anos 80 e início dos anos 90. Em 1987, no Mundial Sub-20 do Chile, a Iugoslávia acabou vencendo e tinha uma geração muito promissora, alguns grandes jogadores, e eles eram de vários países, né? Tinha jogadores croatas, bósnios, sérvios, macedônios e por aí vai. Um exemplo, alguns desses jogadores tinham o Pancev, que era da Macedônia, Prosinec, que era da Croácia, Savicevic, que era da Sérvia. Então era uma seleção muito boa, que também fez uma boa campanha na Copa do Mundo de 1980 na Itália. E aí o que vai acontecer? Em 1991, a Iugoslávia vai viver o auge. O Estrela Vermelha, um time muito forte, um time da Sérvia, vai ser campeão da Liga dos Campeões. E depois vai vencer a final do Mundial Interclubes contra o Colo-Colo. E era um time muito bom. Só que no mesmo ano que o Estrela Vermelha acaba ganhando a Champions League, o que vai acontecer? A Iugoslávia vai passar por uma violenta guerra civil por questões nacionalistas. Aí o que aconteceu? Vários países da antiga Iugoslávia vão acabar entrando em guerra. A Sérvia não queria que essas nações se tornassem dependentes, e aí vai eclodir então uma guerra civil bem violenta que vai durar 4 anos. Aí o que vai acontecer? A Iugoslávia, por exemplo, ela estava classificada para a para a Eurocopa de 1992, que seria realizado na Suécia. Porém, devido a essas questões de guerras e de conflitos,
o que vai acontecer? A Iugoslávia ela vai acabar sendo proibida de disputar a Eurocopa. Aí o que vai acontecer? A Dinamarca, que não tinha sido classificada para a Eurocopa de 92, vai acabar tomando a vaga da Iugoslávia, inclusive vai ser campeã em cima da Alemanha nessa Eurocopa que foi na Suécia. E aí o que vai acontecer? A Iugoslávia vai se esfacelar e aí vai voltar a ser as 6 repúblicas. Aí o que vai acontecer? A própria Croácia, um país que entrou em guerra com a Sérvia, um país que depois se tornou independente, vai, digamos, obter os melhores resultados. A Sérvia, depois disso, nunca mais teve bons resultados em Copa do Mundo. A Croácia, que é uma dessas nações que fazia parte da antiga Iugoslávia, vai ter resultados melhores. Vai conseguir 2 terceiros lugares e um vice-campeão. E vai revelar grandes jogadores, como o atacante Davor Suker, na Copa do Mundo de 98, e o meia Modric, que inclusive ganhou o prêmio de melhor do mundo em 2018, tá bom, gente? Inclusive, é um fato bem curioso, os times, né, tanto da Croácia quanto da Sérvia, eles têm intensa rivalidade, além das 4 linhas. Inclusive, eles lutaram na guerra. Torcedores do Estrela Vermelha, né, os chamados Ultras, foram lutar na guerra, do lado da Sérvia. E os torcedores do Dinamo da Zagreb, que é o maior clube da Croácia, foram lutar na guerra do lado da Croácia, tá bom, gente? Então isso é mais uma história de como a guerra acabou afetando o futebol. E no caso aqui o futebol da região dos Balcãs. E o último episódio sobre essa série de futebol em tempos de guerra, a gente não pode esquecer do conflito entre Rússia e Ucrânia, que também afetou bastante o mundo do futebol. Bom, a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e isso afetou bastante a questão da geopolítica, né? A Rússia acabou sofrendo vários embargos no sentido político e econômico e isso também afetou o futebol. Por exemplo, a Rússia ela foi banida da FIFA, foi banida da UEFA. A final da Champions League, que seria realizada na cidade de São Petersburgo, né, no estádio Keretrovsk, acabou sendo adiada, remarcada. Eles tiveram que cancelar a final em São Petersburgo, e aí eles tiveram que remarcar para Paris, no estádio de Saint-Denis, tá bom, gente? Que é onde a final acabou sendo vencida pelo Real Madrid. Já a Ucrânia, ela também ficou bastante afetada, a questão do futebol, né? A questão já política, econômica, a gente já sabe, né? Infelizmente o país passou por passado por um problema muito grave, né, de questões sociais, civis, mas isso também afetou todo mundo do futebol. Um exemplo, o Shakhtar Donetsk, que é um clube bem popular da Ucrânia, inclusive é um clube que tem bastante brasileiros, teve que ceder vários desses jogadores por causa da questão da guerra. Então muitos desses brasileiros que jogavam no Shakhtar, como é o caso do Michael, que atualmente está no Corinthians, e o Pedrinho, que atualmente está no Atlético Mineiro e jogava no Shakhtar, ambos foram repatriados. Então vários jogadores tiveram que ser repatriados, porque eles não quiseram ficar na Ucrânia por causa da guerra. Inclusive o campeonato ucraniano ele está acontecendo, porém ele está acontecendo de uma forma bem diferente. O campeonato é realizado, eu até cheguei a fazer um vídeo na minha página do TikTok e no Instagram, o campeonato está sendo realizado só em 4 sedes, inclusive com os portões fechados, e de vez em quando acontece uma sirene, quando no caso vai ter um bombardeio, então não afetou também essa questão do futebol na Ucrânia, que é um país que está devastado por essa guerra, tá bom, gente? Bom, essa aqui foi uma das 3 histórias que faltou para falar sobre futebol em tempos de guerra. Espero que vocês tenham gostado dessa série, né? Essa série longa de 3 episódios sobre futebol em tempos de guerra, tá bom, gente? Então, fazendo mais uma vez aquele pedido, curtem, comentem, se inscreva no canal, divulgue para os amigos, tá bom, gente? E faça aquela crítica construtiva. A crítica construtiva ela é sempre bem-vinda, tá bom, gente? E seguimos aqui com mais vídeos no YouTube. Lembrando que continuo fazendo meus vídeos curtos lá no TikTok e também no Instagram, tá bom, gente? No mais era isso, abraço, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.